a Aline Galdino, formando em Pedagogia, recreacionista do Colégio Pectros há 5 anos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o lúdico, a importância do brincar na educação infantil. Todos nós sabemos que a educação infantil ela é a primeira etapa da vida escolar da criança. É um espaço muito enriquecedor na vida da mesma e pular essa fase é como trazer um prejuízo sócio e afetivo que a criança deixará de vivenciar. Por quê? Porque é nessa fase em que a criança encontra-se em pleno desenvolvimento e formação da sua personalidade, necessitando assim da interação e socialização com o próximo, pois na interação com o outro, por meio da brincadeira, é que a criança desenvolve-se em diferentes aspectos. Alguns desses aspectos são os motores sensoriais, a percepção visual, a imitação, as regras sociais, pois é brincando em que a criança aprende a conhecer, a fazer, a conviver, a ser, criando assim um amplo repertório na linguagem de autoconfiança e desenvolvendo a sua curiosidade. Isso mesmo. Percebemos também que desde muito pequenas, as crianças passam boa parte do dia olhando as suas mãozinhas, pegando os seus pezinhos, sorrindo, chorando. E essa é a sua maneira de explorar o seu corpo, de interagir com o mundo ao seu redor. E com o objetivo de estimular ainda mais o desenvolvimento dessa criança, a Escola de Educação Infantil exerce um papel fundamental, pois é comprovado que a realização diária e frequente de atividades sensoriais e motoras estimula a formação do cérebro das nossas crianças. E a educação infantil é um espaço muito privilegiado do brincar. Por quê? É nesse espaço em que serão preparados objetos, brinquedos, para que a criança possa interagir com as outras crianças e principalmente para que elas possam aprender. Pois o brincar é uma importante forma de comunicação e aprendizagem. O educar, junto ao brincar, estabelece experiências de desenvolvimento, desenvolvendo aspectos relevantes na formação dessa criança. Pois o lúdico, além de auxiliar na aprendizagem, ele também ajuda na construção da reflexão, da autonomia, da criatividade das nossas crianças. Conforme as diretrizes curriculares nacionais, as práticas pedagógicas têm como eixos norteadores as interações e brincadeiras. Pois existem situações e brincadeiras que estimulam cada fase do desenvolvimento infantil, desenvolvendo os aspectos motores sensoriais, a percepção visual, a imitação. O fato da criança ter acesso aos brinquedos possibilita ela de tomar decisões do que fazer, podendo comunicar-se por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira, fazendo com que ela desenvolva sua imaginação. E não é necessário apenas brinquedos elaborados. Objetos diversos no qual a criança tem o poder sobre os mesmos serão parte do mundo da sua fantasia e imaginação. E elas desenvolverão a memória, a atenção, a criação, porque através do brincar ela também desenvolve o pensar, as ideias, as posturas em relação ao objeto, refletindo a cultura em que ela está inserida. E é através das brincadeiras que a criança cria o seu mundo e o transforma, apropriando-se dele. Nesse contexto, o ambiente como de educação infantil, onde a criança pode aprender a construir, a explorar, a sentir, a inventar, a movimentar-se, fará com que a criança esteja vivenciando e desenvolvendo seus aspectos emocionais, intelectuais e reproduzindo-se como um ser cultural que se insere e se molda dentro de um contexto dinâmico. Sendo assim, o jogo, o lúdico, o brinquedo na educação infantil são tão importantes como o dormir e o comer. Por quê? Porque é através desses instrumentos que a criança desenvolverá a sua personalidade e demonstrará suas habilidades. Os ambientes de bonecas e brinquedos para as crianças não são apenas meros decorativos. É fundamental para a criança criar o seu mundo e interagir com ele.
ampliando a forma de ver o mundo e humanizar a criança através do brincar, que iremos transferir os conteúdos, as habilidades. Isso mesmo, o ato de brincar trará à criança bases para que ela alcance a maturação intelectuais para a aprendizagem de qualquer ensino sistemático posterior na sua vida acadêmica, usando todas as competências e habilidades nos conceitos construídos ao longo do brincar. E o que o lúdico promove na educação infantil? Promove uma prática educacional de conhecimento de mundo, oralidades, regras e socialização. Porque através das atividades lúdicas, as crianças desenvolvem a linguagem oral, a atenção, o raciocínio, a habilidade de manuseio, além de resgatar as potencialidades e conhecimentos. Desenvolve também a imaginação, a espontaneidade, o raciocínio mental, a atenção, a criatividade, pois o lúdico desperta no aluno o desejo do saber, ou seja, o aprender, desenvolvendo a sua personalidade, pois cria conceitos e relações lógicas de socialização, o que é de suma importância para o seu desenvolvimento pessoal e social. A educação lúdica, na sua essência, além de contribuir e influenciar na formação da criança e do adolescente, possibilita um crescimento sábio, um enriquecimento permanente. Quando a criança percebe que existe uma sistematização na proposta de uma atividade dinâmica e lúdica, a brincadeira passa a ser mais interessante e a concentração do aluno fica muito maior, assimilando os conteúdos com mais facilidades e naturalidade. O brincar é muito importante porque, enquanto estimula o desenvolvimento intelectual da criança, também ensina os hábitos necessários para o seu crescimento. A criança que brinca na educação infantil aprende de maneira lúdica e atribui sentido ao mundo que é assimilado e interpretado de maneira significativa e prazerosa. Sendo assim, a brincadeira é uma metodologia de aprendizagem que auxilia no ensino dos conteúdos escolares, pois ao brincar, a criança aprende sem medo de errar, socializando através da convivência com o outro. E tanto os jogos como as brincadeiras desenvolvem a socialização, a comunicação, a expressão da criança, por isso integra a mesma ao mundo do conhecimento. E para uma aprendizagem significativa, ela precisa ser planejada e mediada pelo professor de maneira consciente e didática. E sobre o brincar livre e dirigido? Ambos têm os seus papéis nos processos de desenvolvimento e aprendizagem. O brincar, em que um adulto possa dirigir a criança, terá certo conhecimento adquirido, sendo totalmente diferente aos conhecimentos adquiridos no brincar livre, no qual os conhecimentos de tomada de decisões e diversos aspectos serão ativados para a solução de problemas de forma ativa. Devemos levar em consideração também os aspectos relevantes do brincar em grupo e individual. Por quê? O brincar em grupo será aspectos emocionais, desenvolvendo a autoestima, a liderança, o raciocínio, a postura diante da adversidade. Já o brincar individual, sozinho, irá proporcionar a fantasia a partir das suas concepções, desenvolvendo o imaginário e a concentração. O brincar, ele deve ser incentivado por professores, mas também pelos pais, pois a criança que não brinca não desenvolve seus aspectos globalmente. Sendo assim, terá dificuldades em adquirir habilidades necessárias para que ela possa viver em sociedade. Pois o brincar prepara a criança para a vida e suas experiências o levarão a ser um indivíduo que obtenha sucesso em todas as suas atividades. Fica evidente que o brincar para a criança serve para a diversão, mas sem deixar de educar, construir, socializar e desenvolver as suas potencialidades.
desenvolvendo-se integralmente e passando a conhecer o mundo em que está inserida. Portanto, o brincar não é apenas uma questão de diversão, mas uma forma de educar, construir e socializar. E para que ocorra o brincar, é necessária a presença de um profissional, o professor. Ele é fundamental, pois favorece e promove a interação, planeja e organiza ambientes para que o brincar possa acontecer e estimular as atitudes cooperativas. O professor cria na criança a vontade de brincar, facilitando assim a sua aprendizagem. Acredita-se que o lúdico ele pode estar presente em todos os tipos de jogos e brincadeiras, pois a intencionalidade do praticante é que vai determinar o caráter lúdico da atividade. Então, o jogo infantil ele é caracterizado normalmente pelos sinais de prazer ou de alegria da criança, pois ao brincar ela sorri, ela se diverte, é um processo em que traz diversos efeitos positivos para o desenvolvimento corporal, moral e social da criança. Assim, o brincar é relacionado ao prazer, ao aprender. Brincando, torna-se mais prazeroso para a criança. Deve-se valorizar e respeitar o tempo da criança. Não pular etapas, deixando de lado a fase em que a criança deveria brincar livremente para assumir responsabilidades e uma carga excessiva de tarefas. Assim como é preciso desconstruir a ideia de que a criança que brinca, ela perde tempo. Conclui-se que é fundamental que a criança na educação infantil disponha de tempo, espaço, estímulo do professor para vivenciar o prazer que a ludicidade lhe proporciona, desenvolvendo a criatividade e a imaginação. Desse modo, associando a esse aspecto pedagógico e a outras linguagens, a criança poderá desenvolver-se plenamente nos aspectos motor, cognitivo, social e afetivo, para desenvolverem e participarem ativamente do mundo em que vive. A criança ela precisa brincar, pois é brincando em que ela desenvolve o seu senso de companheirismo, sua autoexpressão, sua autoestima, sua confiança e a sua autonomia. Brincando, a criança aprende a conviver, a esperar por sua vez, a aceitar as regras, independente do resultado, e a lidar com as suas frustrações sem deixar que isso interfira na sua vida. E além disso, a criança desenvolve a sua linguagem, pensamentos, atenção, concentração, conseguindo assim uma participação satisfatória na construção do seu conhecimento. As brincadeiras e jogos fazem as crianças crescerem, pois proporciona na maioria das vezes, ou se não em todas as ocasiões, a procura de soluções e de alternativas para desenvolverem de forma prazerosa o que lhe é proposto. Psicólogos educacionais revelam que o brincar ele é fundamental para a construção do pensamento e para a aquisição do conhecimento pela criança, pois além de contribuir para que ela aprenda a se expressar e a lidar com suas próprias emoções, a brincadeira contribui para o desenvolvimento da autoestima. E o espaço para a realização das atividades deve ser um ambiente agradável, em que a criança possa se sentir descontraída, confiante, pois as crianças aprendem com maior eficácia a partir do momento em que ela se sente feliz, sente prazer em aprender. Então é isso, eu falei um pouco sobre a importância do lúdico e do brincar na vida dos nossos pequenos e de como a educação infantil é importante e indispensável nessa fase, para que as nossas crianças possam crescer, se desenvolver, aprender com muito prazer e alegria.